Agora a gente pode virar a página pro Corinthians. No meio de uma turbulência, votação de impeachment, a gente traz aqui a política do Corinthians no Parque São Jorge, porque em meio à pressão nos bastidores e as investigações relacionadas ao antigo contrato, né, com aquela casa de apostas que começou o ano de 24 patrocinando o Timão, patrocinando o Corinthians, né? O Marcelo Mariano, diretor administrativo do Coringão, pediu demissão do cargo. Nos últimos dias, o presidente Augusto Melo sofreu pressão para demitir o Marcelo Mariano, que foi citado em depoimento do CEO da antiga casa de apostas que patrocinava o Corinthians, José André da Rocha Neto, à Polícia Civil de São Paulo. Rocha Neto disse não saber quem é Alex Cassundé, empresário que figurava no contrato como intermediador do negócio entre a casa de apostas e o Timão. Segundo informações obtidas pela polícia, Alex Cassundé não teria participado da negociação e teria sido colocado por Marcelo Mariano como intermediário no contrato. Então, a gente até recapitulando, é um assunto que a gente vem atualizando aqui no Bate-Pronto, né? Então, mais uma atualização aqui desse assunto, da história do Laranja lá, que no ano passado deu o que falar no Corinthians e continua dando o que falar. E ainda vai ter a votação do impeachment nos próximos dias, né? Vai se articulando aí a política, tá fervendo a coisa no Parque São Jorge. Mas não fica só por aí. Os colegas que cobrem no Corinthians já deram essa informação e a gente já passou no programa que o Corinthians atrasou os salários desse mês, que deveriam ser pagos até o 5º dia útil, né? E não foram pagos. Até o Romero deu entrevista coletiva. Essa coletiva foi boa. Foi questionado sobre o assunto, né? E aí ele fala, porque teve ano que foi muito pior, né? Que atrasou mais do que um mês. Por enquanto, só esse mês está atrasado. Mês é normal atrasar. Tipo, mais ou menos. Mas ele foi sincero. Por que você tem que esconder? Não, o outro é um caloteiro e você vai esconder. O problema é de quem não paga. Um mês só é meio normal, né? Tá bom, né? O mês tá bom. Mas ele tá certo, Ele tem para receber, não tem nada com isso, né? Claro. E aí, segundo informação da Gazeta Esportiva, os gastos do Corinthians por meio de cartões corporativos superaram a marca de 8 milhões de reais no período das faturas de fevereiro a dezembro de 2024, que correspondem à utilização dos cartões feita entre janeiro e novembro do mesmo ano. A soma dos valores finais de cada uma das 11 faturas citadas é de R$ 8.399.594,42. E a este montante ainda será adicionado a fatura de janeiro de 2025, que remete a dezembro, né, para concluir os gastos do clube. Então, esse valor ainda não fechou, esse valor de 8 milhões, quase 8.400, né? Tão feliz agora, cara. Eu achei que eu tava gastando muito no cartão. Tava fazendo as continhas aqui. Pô, você viu, Mauro? Pra mim foi uma boa notícia. Você viu 8 milhões e não sei o quê. Isso aqui eu não gastei nem a vida inteira. E eu tava achando que eu gastei demais. É um bom programa de milhagem, hein? Nossa, dá pra quase comprar um avião. Dá pra ir pra Disney. Dá pra ir pra Disney. Dá pra ir pra Disney, né? Nossa, isso é impressionante, hein? Que coisa. E aí, segue aqui a informação da Gazeta, né? Em novembro de 24, o Conselho de Orientação do Corinthians, o CORE, em relatório enviado ao Conselho Deliberativo, disse ter sido informado pelos departamentos financeiro e administrativo de que havia apenas um cartão corporativo ativo e sendo utilizado pelos dirigentes atuais. A Gazeta Esportiva, a reportagem que obteve acesso a esses documentos, teve acesso às faturas do Corinthians, né, dos cartões corporativos, identificou pelo menos 5 cartões ativos e 7 discriminados. Apesar das solicitações feitas pelo Conselho de Orientação do Corinthians, o CORE, a diretoria não encaminhou as faturas ao órgão fiscalizador naquela ocasião. O relatório expôs apenas os valores finais das despesas no primeiro semestre, única informação mais detalhada enviada pela gestão. Entretanto, os números recebidos pelo CORE são diferentes do que aponta cada fatura mencionada. E eu estava vendo aí, hoje de manhã, né? Eu estava lendo, tomando café, que pegaram essas faturas, né? E aí tem gastos com restaurante, tem vários tipos de gastos, né, no cartão corporativo, né? E foram sendo discriminados os valores, e isso está dando o que falar pelos lados do Corinthians agora, Flávio. E o pior, sabe o que é, Pedro? Bom, primeiro que isso não é novo, né? O Corinthians já está fazendo isso faz tempo. Ninguém chega a 2 bi de dívidas só com uma ação, e só de uma hora para outra. É uma coisa contínua, infelizmente, as gestões anteriores já faziam coisas bem parecidas. Segundo, apesar disso tudo, o que vai decidir se o Augusto Melo será afastado ou não será a política.
e não esse tipo de coisa. Eu lembro uma vez que não aprovaram as contas do Andrés e não aconteceu nada. Lembra? Na meia-noite, 2 gestões, uma eles aprovaram, outra não. Falei, bom, e agora? Não aconteceu nada. Nada, ficou por isso mesmo. Então é uma coisa política. O Augusto Melo, na segunda-feira, será submetido ao Conselho. Da outra vez foi aquela palhaçada toda, torcida, não sei o quê, fecharam, o Poder Judiciário se envolvendo num negócio que não lhe cabe, porque o clube é particular. Mas, enfim, segunda-feira parece, infelizmente, de novo, acho que vai depender também do campo. Quando ele estrear hoje ganhando e tal, já diminui muito essa pressão. Já os 8 bilhões já não são tão caros assim. E aí, talvez ele seja afastado. E aí iria para os sócios, né? E dos sócios eu já não sei se ele teria esse mesmo destino. Realmente, infelizmente, é uma questão política. E é tal história. Ele contratou o Depay de uma maneira, como a gente viu, bem irresponsável, mas resolveu o problema de campo. E a partir daí, nada importa, porque também há uma tolerância muito grande no Brasil com relação ao clube de futebol. Você dá terreno de graça, você dá uma série de subsídios fiscais e você não cobra como devia cobrar. É tal história. Perdoando dívida. Imagina se esse estádio do Corinthians fosse a minha casa, a sua casa, alguém comprou financiado. Você tinha perdido tudo. Tempo. Né? Carro, tudo, como o Donato fala toda hora aqui. Perde tudo, né? Então, não tem bom acordo que resolve. Você se ferra se você não fizer a coisa bem feita, se você não cumprir. Então, por isso que ele fala, né? Você refaz, mas cumpre. E aqui não cumpre nada, nem refaz, nem cumpre, não faz coisa nenhuma. Então, essa permissividade, ela morre dentro do campo. A partir do momento que o time começa a jogar bem, ganha o jogo, já vai diminuir muito essa pressão, né, em cima do Augusto Melo. E outra, você nota promiscuidade com relação a torcidas, gente ligada diretamente com a administração do clube, enfim, uma coisa bem promíscua, né? Infelizmente, não é aquela coisa, pô, isso aqui tá certo, não, isso é correto, não. Como é que você gastou 8 milhões, pô, de cartão corporativo? Que isso, pô? Que isso? E não acontece nada. Se ganhar, não acontece nada. Se não ganhar, aí é tal história. Não importa se tem culpa ou não. O que vai resolver, infelizmente, é o campo. Se o time começar bem o campeonato, vai ser muito difícil que isso concretize uma coisa que parece muito clara. Não há transparência no Corinthians há muito tempo e isso continua com Augusto Melo. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo em todas as plataformas, né? E na sequência tem mais Corinthians e também uma nota oficial que o Flamengo acabou de divulgar, né? Reestruturação aí em vários departamentos, com a chegada aí do BAP. Ele que disse que não ia demitir funcionários, que não ia mexer muito na estrutura do clube. Tá mexendo em tudo lá o novo presidente do Flamengo. Voltamos já com o bate-pronto aqui na Jovem Pan.